Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live como programado para as 20 horas e 30 minutos com um tema muito importante que é sobre o suicídio, um problema de saúde pública. E já nós vamos convidar a doutora Raquel Basso para participar desta live. Agradeço a Rosália que entrou agora. Fico feliz pelo interesse em relação ao nosso tema. Eu vou estar tanto no Instagram como no Facebook, então tem horas que eu posso estar olhando só para uma tela, mas a transmissão é simultânea e o assunto é muito importante. A gente sabe a importância de valorizar a vida, de se preocupar e agir com amor ao próximo. Por isso o nosso tema dessa live é suicídio. Suicídio, um problema de saúde pública, e precisamos debater junto com a sociedade esse assunto tão importante. Professora Shirley também participando aqui, Luana. Fico feliz, as pessoas, o Rodrigo Nazário, as pessoas que estão atentas a temas tão importantes e que precisam ser discutidos, debatidos. Precisamos buscar caminhos para construir uma sociedade que tenha amor pelo próximo e que possa colocar isso em prática. Nós sabemos da importância, inclusive, do tema, e por isso fizemos um convite muito especial, convidando a doutora Raquel Basso, que tem total conhecimento, propriedade, experiência e também é uma profissional que tem feito a diferença quando se fala em saúde pública mental. Então a gente sabe que a saúde mental precisa mais do que nunca essa atenção. Já estamos aqui com ela, a doutora Raquel, muito feliz por aceitar o nosso convite. O nosso... Tudo bom, doutora Raquel? Um pouquinho com o retorno. Peraí. Tá melhorando. E agora? Agora tá bom, tô te ouvindo, doutora. John, peraí. Oi, boa noite. Peraí, John, a gente tá Tá tentando bom. aqui fazer a transmissão. Mas a gente tem esse tempinho mesmo para isso, doutora Raquel. Pode ficar tranquila, porque o pessoal tá chegando agora na nossa live. Como eu falei, o tema da nossa live é suicídio, um problema de saúde pública. Precisamos discutir, debater esse assunto, e ninguém melhor que a doutora Raquel Basso para poder falar, comentar e também expor tanto a questão da saúde pública, da saúde mental e também, principalmente, nos dias que nós estamos vivendo, a importância que temos em debater esse assunto com profissionais da área que têm, além de conhecimento, também têm experiência, têm uma dedicação de uma vida profissional, especialmente no atendimento. John, tu tá me ouvindo Muito no bem. Insta? Muito bem. Tá. Eu não sei se está dando certo, porque eu tive que baixar o volume aqui do Facebook. Então, vou ter que, eu acho, perguntar se o pessoal está ouvindo, se está conseguindo ver a transmissão pelo Face. Nós temos várias pessoas ao vivo aí na live que podem também estar contribuindo, dando informações, se estão ouvindo bem, como é que tá, para a gente ir ajustando aqui e poder começar o nosso debate aí sobre o tema. Eu tô com a auxiliar aqui, segurando, tadinha, vai cansar aqui, ficar segurando, mas vamos lá, não tem problema. Oi, John, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Raquel, muito feliz. Tá dando um pequeno retorno no Instagram, o pessoal falou que tá ok. A gente vai se adaptando à tecnologia, né? Isso é importante, a gente tem que fazer para aprender. Segundo a Josi, tá dando um pouquinho de retorno no Instagram. Tu tá com fone, né, doutora Raquel? Eu tô com fone, tá com fone. Tu consegue me ouvir bem. Então tá. Tu consegue me ouvir bem. Não, ele tá voltando. Tá dando um pequeno... Vamos continuar aqui pelo Instagram. Depois a gente coloca isso deixa disponível no Facebook, no nosso canal no YouTube. O importante é em respeito ao horário e às pessoas que nos pediram, inclusive, para a gente abordar esse tema tão importante, né, doutora Raquel? Que é a questão do suicídio, um problema de saúde pública. Eu tive a liberdade e a felicidade de convidar a doutora Raquel para a gente abordar esse tema.
Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez, estou vereador em Camboriú, sou autor da lei que criou o Setembro Amarelo em Camboriú como uma política pública de prevenção a nível municipal em relação ao suicídio, e ninguém melhor do que a doutora Raquel para poder falar da importância do tema. Eu já quero iniciar que a doutora Raquel, né, fale da sua experiência e principalmente dos dados epidemiológicos, já que o Brasil é o 8º país no número de suicídio. Isso é um dado que muito nos preocupa e demonstra o quanto a gente precisa abordar o assunto e procurar políticas públicas para enfrentar essa realidade. Doutora Raquel, fique à vontade, amada. Boa noite, John. Boa noite a quem nos assiste. Eu fico muito feliz novamente pelo convite do John Lennon. É a segunda live nossa, né, John? E eu acho que a temática agora é extremamente importante. Trabalhei durante 3 anos, né, no município de Camboriú como médica no CAPS, né, com prestação de serviço aos pacientes com transtornos mentais graves, severos, persistentes. Trabalho também na APAE, né? Trabalhei um tempo com crianças autistas e trabalho com internação psiquiátrica, né? A questão do Setembro Amarelo, desde que eu entrei na época no CAP, sempre foi um desafio e eu sempre gostei de abordar isso, embora eu entenda que eu não tenho muita didática para dar aula, mas a gente tenta fazer o que pode, né? E por que eu acho que é tão pertinente e por que eu não me canso de falar isso? Eu acho que nós todos, não só profissionais da saúde, mas eu vou bater muito em relação a isso hoje. A população em geral tem que entender o que nos cabe, né, com relação ao Setembro Amarelo, embora a gente esteja no finalzinho do mês. Quando a gente pensou na data, né, John, a gente ainda pensou, vai ser no final de setembro, mas é ótimo que seja no fim de setembro, porque a gente tem que entender que setembro é só um mês alusivo, né, para a gente falar sobre prevenção, mas a prevenção tem que ser trabalhada o ano inteiro. Né? Então, que seja falado mais, que a gente use os meios de comunicação, a mídia, enfim, para constantemente ficar batendo, né? Quando a gente é criança, a gente tem aquela coisa, a mãe da gente diz assim, quantas vezes eu vou ter que te falar isso, né? Até tu aprender. É mais ou menos com a gente também. E eu vejo que com a saúde mental é da mesma forma. A gente precisa falar e tá constantemente batendo em cima para que a gente consiga construir realmente um programa de assistência, né? Porque hoje nós temos uma relação extremamente psicofóbica ainda com a saúde mental, o que me preocupa, e a questão da prevenção do suicídio também do suicídio como um todo, também tem uma questão de estigma e de tabu. Então, vou trazer, assim, vou tentar ser sucinta com alguns dados do porquê que a gente entende que que o suicídio é uma questão de saúde pública, né? Nós temos um dado anual, o último levantamento da Organização Mundial de Saúde, que traz em torno de 800 mil mortes por suicídio ano, né? Isso, se eu não me engano, é um dado ainda lá de 2012, né? Já tem alguns levantamentos que trazem que talvez a gente tenha um acometimento de até 1 milhão de pessoas ano, né? E como o John Lennon mesmo falou, o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídio, então nós temos em torno de 32 mil pessoas que cometem suicídio anualmente, né? 11 mil pessoas que cometem suicídio anualmente, e a gente acredita que mais ou menos a cada 40 segundos no mundo alguém cometa suicídio, e a cada 3 segundos, né? Então, nesse intervalinho de tempo que a gente está aqui, quantas pessoas tentaram suicídio se a cada 3 segundos no mundo alguém tenta, né? Então, nós temos mais ou menos 32 suicídios por dia no Brasil, que equivale mais ou menos a 45 minutos, a cada 45 minutos alguém acaba colocando fim à sua vida, né? E por que eu acho que aqui nós também temos que ter uma relevância com relação ao tema? Santa Catarina é o 3º estado em número de suicídio, né? Rio Grande do Sul, e depois Mato Grosso, e depois Santa Catarina. Doutora Raquel, desculpa te interromper. E a região nossa, em Santa Catarina, como é que nós estamos? Então, isso, por isso que eu vejo maior importância ainda. Foi feito um levantamento, um estudo entre 96 e 2012,
tentando traçar um perfil epidemiológico de suicídios em Santa Catarina, e inicialmente, anos atrás, nós tínhamos um disparate muito grande de suicídios na região oeste. E esse primeiro dado que a gente fez, esse levantamento, essa pesquisa, mostrou que Santa Catarina, nos últimos anos, passou a região oeste. Então, a nossa região, né, a região litorânea, enfim, o Vale do Itajaí, tem uma incidência muito grande, né? Nós quantificamos o que é uma alta incidência por quantidade de suicídios a cada 100 mil habitantes. E nós temos um coeficiente de cerca de 10,9, 11 suicídios a cada 100 mil, o que torna a região uma região muito problemática com relação a isso, né? Nós tínhamos até alguns anos Pomerode, Guabiruba como locais aqui de muita incidência, e hoje Balneário Camboriú, na cidade vizinha, a gente sabe o quanto a gente tem visto também o aumento das taxas. Por isso que eu entendo a necessidade de nós falarmos, né, para traçar planos locais e abordar essa questão tão problemática aqui na região. Doutora Raquel, como que a gente se relacionar com esse tema, como é que a sociedade tem que se comportar em relação a isso, porque isso já está impactando de certa forma. Mas quando eu, cidadão, para depois a gente chegar na questão da saúde pública, mas como eu, cidadão, posso contribuir para diminuir esses números? O que eu posso fazer? O que eu posso observar? E também, quem são as pessoas com maior risco para que isso aconteça? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Tá. Então, vamos lá. Vamos traçar ainda mais a problemática disso e por que a gente tem que abordar tanto. Cerca de 96, o último levantamento trouxe 96,8%, quase 97% das pessoas que cometem suicídio têm algum histórico de doença psiquiátrica de base. Isso é muito grande, né? Quando a gente para pensar que nós viemos, né, novamente eu trago a questão de uma sociedade psicofóbica que não entende o transtorno psiquiátrico, que chega até no médico e diz assim, doutor, eu vim aqui, mas não queria que ninguém soubesse. Se a senhora for me dar uma declaração, não bota que eu fui atendido no ambulatório de psiquiatria, não bota que eu fui atendida no CAPS, né? Porque como é que a sociedade vai ver, como é que o meu empregador vai ver, né? Então, a gente percebe a magnitude disso. Nós temos uma incidência muito grande, e isso é a nível de mundo e também a nível de Brasil, mais ou menos no Brasil, né, a quarta maior taxa de suicídio, de mortes em homens no país, na faixa etária de 15, eu vi que alguém perguntou ali a faixa etária, né? Isso, entre 15 e 29 anos, ou seja, adolescentes e adultos jovens, é a terceira causa de morte em homens, né, no Brasil, né, atrás apenas da violência e de acidentes, e é a oitava incidência no sexo feminino, né? O que mais tu me perguntou, John? Como abordar, né? Eu acho que antes da gente pensar, talvez, em abordar esses pacientes, eu acho que a gente tem que pensar como abordar primeiro a sociedade. Quebrar o tabu, né? Isso, exatamente, né? E o que a gente fala, o que a gente pensa entre tabu e estigma, né? A gente vê muito paciente, os dados mostram que nos últimos 6 meses, a maioria das pessoas que cometeram suicídio estiveram diante de algum profissional da saúde, né? O que será que faltou? Será que faltou um pouco a gente mesmo perguntar enquanto profissional? Será que faltou a família? A gente vê essa questão do estigma da família quando adolescentes, por exemplo, procuram os pais, né, com automutilação, né, dizendo que estão em sofrimento psíquico, e os pais acabam não levando a um centro especializado ou a um médico, enfim, o que vão pensar? É um adolescente, ele não sofre de nada, tem tudo, tem pai, tem mãe, tem educação, o que está faltando? Então, nós temos que entrar dentro desses lares, nós temos que entrar dentro das escolas, né? Se a gente não falar sobre isso, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eu já tive internação de tentativa de suicídio de menina de 9 anos, por exemplo, né? Como assim uma criança de 9 anos? É extremamente impactante, mas nós temos, né?
Então, nós temos que estar dentro da escola, primeiramente, falar sobre isso, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham a liberdade de procurar o psicopedagogo, o professor, o coordenador, enfim, e a sociedade como um todo de ouvir o sofrimento emocional. Se nós não tivermos uma questão mais empática com o sofrimento e entender, né, que 97% das pessoas têm algum problema psiquiátrico, a gente não vai conseguir ajudar ninguém socialmente. Quando eu digo nós, eu não falo só na esfera política e só na esfera da saúde. A população está na base da prevenção do suicídio. À medida que alguém escuta um relato, compreende e mesmo que não saiba lidar com aquilo, pelo menos referencie para algum lugar, entende? Eu acho que é aí que a gente precisa começar. A gente precisa quebrar essa questão de não falar sobre suicídio. Isso é um mito de que falar sobre suicídio incita, né? Isso vem lá de um princípio, de uma afirmação que a gente chama de efeito Werther, quanto mais fala, mais incita. Isso é mito, já é comprovado. Então a gente tem que falar, tem que quebrar o estigma e temos que ter um olhar empático, né? Para poder dar o cuidado necessário para essas pessoas. Doutora Raquel, tão importante tu falar isso, até a Rosália comentou, porque há um preconceito das famílias em assumir, né, esse papel protagonista dentro do lar, dentro da sua própria família, que há depressão, que essas situações precisam ser tratadas com amor, mas também com responsabilidade, seguindo tratamentos. Mas quando existe, por exemplo, nós temos hoje uma lei municipal que prevê que o município tem que fazer essa política pública municipal, não só no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. Mas nós estamos aqui, eu e você, debatendo um assunto, mas precisa de capacitação para esses profissionais da saúde, da educação, da assistência social. Toda essa rede municipal tem que estar capacitada e tem que ter um fluxo de atendimento, porque também não adianta a pessoa procurar ajuda e não receber o atendimento adequado. Fala um pouquinho sobre a importância da saúde pública sobre esse ponto de vista, doutora Raquel. Então, a gente tem que entender essa questão da seguinte forma, né? Em algum momento, a equipe do CAPS, eu enquanto médica e a coordenação, enfim, nós tentamos algumas questões de capacitação no município, enquanto eu era médica assistente ali, não conseguimos por alguns mecanismos, né, de questão de fluxograma, mas eu entendo é porque não havia realmente um engajamento global de tudo isso, né? Então, é difícil quando você tem as questões extremamente desfragmentadas, né? A assistência social é uma coisa, o conselho tutelar é outra, a educação é outra, e a parte médica é totalmente, tudo em separado, né? Então, o que eu entendo com relação a isso? A gente tem que primeiro entender, vamos falar na população, usar os meios de comunicação, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza de que os meios de comunicação podem sim e devem ser utilizados como aliados para a prevenção de suicídio. É lógico que todos são regidos pela sua classe, todos têm um código de ética que tem que ser cumprido e tem que ser cobrado, tem uma forma de se noticiar as questões de saúde mental, as questões de suicídio, né? Fazendo com que a gente quebre essa questão midiática de colocar coisas muito polêmicas, meios com que as coisas acontecem, enfim, coisas que não devem ser colocadas, porque realmente é muito desconfortável também para as pessoas que ficam com o ente, né, aquela pessoa que está enlutada. Então, a gente tem que pensar em todo, capacitar a sociedade, para que a sociedade busque meios de serviço. E aí nós temos que pensar lá na atenção primária. Quando a gente vai olhar as diretrizes do Setembro Amarelo, as diretrizes de prevenção do suicídio, que está lá na pasta do setembroamarelo.com.br lá, que são preconizadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, lá fala que a atenção primária é geralmente a porta de entrada para esses pacientes. E nós precisamos não só o médico ou a enfermeira que faz a triagem, nós precisamos abordar o tema de forma que a gente tenha mais ou menos como mensurar o que é um risco leve de suicídio, o que é um risco médio, o que é um alto risco. Né? Porque, por exemplo, o risco leve pode ser, teoricamente, um paciente manejado na atenção primária. Né? Na atenção secundária, um caso de médio ou que não conseguiu ser estabilizado na atenção primária, tem que ser encaminhado para a secundária ou terciária. Mas nós temos que colocar na capacitação a questão da referenciação. Tu referencia para um serviço secundário, mas você tem que acompanhar esse paciente.
E quando a gente diz que tem muito aquela questão ao psiquiatra, né, enfim, tudo, a gente, mas a gente não sabe o retorno disso. A gente não pode fazer isso. Então, tem uma criança que vem tomar do nosso conhecimento, com histórico de tentativa de suicídio, né, ou um adulto que vem pela assistência social, enfim, uma questão de vulnerabilidade, os meios têm que estar integrados para que a coisa funcione. Não tem como vir um paciente da atenção primária para o CAPS, que tem uma lista de espera, às vezes chegava a ter 2, 3 meses de agenda, né? Não tem como ter isso, tem que ter comunicação entre os setores, né? Então, eu vejo a primeira coisa é isso, capacitar a nossa população para ouvir e os nossos profissionais para saber exatamente o que fazer com esse paciente. Porque senão vai chegar um paciente com demanda ali, ninguém sabe se fica na estratégia da saúde da família, se vai para o centro de referência, ou às vezes, se necessário, isso é uma coisa que eu pontuo muito, às vezes precisa de encaminhamento para a rede hospitalar. E nós temos que pensar na questão da política pública, porque às vezes nós não entendemos as diretrizes e os fluxogramas da saúde. Então, chega momentos em que você tem um hospital de referência, como o nosso é o IPQ, abarrotado, você pega o paciente na sua frente com uma alta, uma mensuração de risco extremamente alta, né, para suicídio, mas você não consegue referenciar ele para o serviço. E aí, muitas vezes, você vai ter que referenciar para o seu hospital local. Você vai ter que referenciar aqui, né, para o nosso hospital de Camboriú. Mas aí tinha aquele impasse. Doutora, nós não temos leito psiquiátrico aqui. Eu sei que nós não temos. Mas antes referenciar para um serviço em que o paciente vai ficar talvez até amanhã para que eu consiga novamente tente uma vaga novamente para ele no IPQ, do que eu liberar esse paciente, às vezes, para casa, que precisa de uma vigilância 24 horas, com encaminhamento na mão para voltar no dia seguinte. Entende? Então, essas questões têm que estar muito pontuadas dentro do serviço. Doutora Raquel, eu penso, e até eu escrevi no meu livro, E Agora Prefeito, que é um livro que aborda a política pública local, exatamente tudo isso que você falou. Esse é um olhar que eu tenho, inclusive, da integração dos setores públicos para resolver um problema público. E como o nosso tema hoje fala exatamente que o suicídio é um problema de saúde pública, é porque exatamente o que você falou, que são 2 pilares para poder resolver essa situação, tanto da comunicação como da capacitação para o atendimento, é exatamente um dos caminhos para a solução. Né? A gente sabe que isso é um caminho longo a ser percorrido, mas que passa por esse olhar do gestor público pela integração dos setores. Porque uma mulher que teve seus direitos violados e foi atendida lá no Centro de Referência Especializado, né, no CREAS, que é da assistência social, se ela tiver o atendimento de toda a rede, né, do encaminhamento para o CAPS, ou até mesmo quem entrou pela porta de entrada pela unidade de saúde da família, que é a atenção básica, que entrou lá, mas que tem o fluxograma desse atendimento com uma rede capacitada, o resultado é totalmente diferente. E hoje a gente vê que esse tema é tratado como um problema específico e não como um problema público, onde tem que ter uma integração para resolver e enfrentar esse problema. Eu vou seguindo aqui a nossa dinâmica, e eu agradeço a todos que estão comentando ali. Ficou muito claro que para resolver o problema precisa de comunicação, integração e especialmente da capacitação para que os nossos profissionais também tenham condições de trabalho, porque não tem condições de um psicólogo, um médico atender um paciente a cada 60 dias, não tem como trabalhar dessa forma, e também a necessidade dessa rede de apoio ter também como base outras entidades para poder construir uma sociedade que enfrenta o tema de igual para igual, onde todos são protagonistas e não simplesmente pensa assim, esse é um problema de IPQ, do CAPS. Não, esse é um problema da sociedade. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Vamos entender o que é um problema realmente de sociedade, de saúde pública, para a gente ver como a sociedade como um todo precisa estar engajada com relação a isso. Nós estimamos que aproximadamente a cada paciente, eu falo paciente porque a maioria tem transtorno psiquiátrico, né? Então eu acabo traçando como paciente, só 3% teoricamente não são. Então me desculpem quando eu falo muito paciente. Vamos entender de uma forma. A cada pessoa que comete suicídio,
nós temos aproximadamente 6 pessoas diretamente impactadas, né? Se a gente for pensar num núcleo mais próximo familiar. Mas se a gente for pensar de forma indireta, mais ou menos nós temos em torno de 60 pessoas indiretamente afetadas por um único suicídio. Se a gente for fazer uma conta muito boba, né, de 800 mil mortes por ano, ou a 1 milhão, em torno de 60 pessoas impactadas diretamente, nós temos anualmente 48 a 60 milhões de pessoas impactadas direta ou indiretamente pelo suicídio. Então, não é só a partida daquele paciente, daquele ente querido que a gente tem que virou mais um dado epidemiológico, não é. Nós temos hoje, a gente fala muito de prevenção de suicídio, mas nós temos na esfera da saúde uma coisa que a gente chama de pós-venção. O que é pós-venção? É um acompanhamento que tem que ser dado para o paciente que tentou suicídio e, né, graças a Deus, ou graças, né, não conseguiu consumar, mas também daquelas pessoas que ficaram, os entes queridos, as pessoas indiretamente que ficaram após a partida de alguém. Nós temos que ter uma capacitação e uma rede de apoio para essa população. Por quê? Se nós formos pensar que quase 97% dos pacientes têm algum transtorno psiquiátrico, e assim, gritantemente, o transtorno psiquiátrico mais comum é o transtorno depressivo, seguido por uso, né, transtorno afetivo bipolar, seguido por transtorno de uso de substâncias, que a gente também tem que pensar numa questão de prevenção nas escolas com relação à dependência química e uso de substância. Nós temos que pensar no álcool como um problema que está sendo vendido em cada esquina, né, e tem uma taxa absurda de suicídio por abuso de álcool, enfim, e os outros transtornos de personalidade, esquizofrenia, enfim. Então, o que eu digo? Nós temos que ter uma abrangência de conhecimento de que nós temos muito mais pessoas após um suicídio que tendem a ter algum transtorno, né? Porque se a gente já não sabe lutar, nós não fomos condicionados, na verdade, eu vejo a parte mais o Ocidente, a gente não foi condicionado a entender muito bem a perda, né? Então o luto pra gente já é uma coisa difícil. Agora, o enlutamento por suicídio é uma problemática muito maior, é um sofrimento muito maior. Então, ou a gente pensa naquela pessoa que tentou o suicídio, e aí eu trago de forma muito premente de que a tentativa de suicídio prévia dos fatores isolados é a mais grave para uma nova tentativa ou consumação. Então, o paciente que tentou suicídio, ele necessariamente vai ter que ficar em acompanhamento aqui, porque ele tem realmente de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente e em algum momento conseguir consumar. Então, nós precisamos abordar isso. Os que ficam também, os que vêm de uma tentativa de suicídio e os enlutados. Porque perdas recentes, transtornos psiquiátricos prévios e histórico familiar psiquiátrico, né, de suicídio, também tem muita preocupação. Como a gente sabe que grande parte das doenças psiquiátricas, querendo ou não, tem algum cunho genético, então essas famílias têm que ser assistidas, né? A gente não pode negligenciar isso. Não sei se foi mais ou menos o teu questionamento. Viu? Sim, e com certeza, além disso impactar a sociedade, até pelos números que você passou e pela realidade que a gente vive, nós sabemos também que muitas pessoas procuraram ajuda, né? Procuraram, deram sinais. Como fazer, doutora Raquel, para a gente conseguir entender esses sinais, como oferecer ajuda, né? Porque é uma situação que merece atenção, a gente falar é a melhor solução, mas como você consegue identificar que aquele teu melhor amigo, que teu filho, que é tua filha, que é tua mãe, que teu pai, que alguém que está próximo de você está diferente, ou qual é o sinal? Porque a maioria de que a gente acompanha quando acontece um suicídio, geralmente, né, a maioria dos casos, a sociedade fica chocada. Pô, mas aquela pessoa, ela fez isso? Como que ela fez isso? Mas ela deixou sinais. Nos ajuda, doutora Raquel, em identificar esses sinais, que eu acho que isso é muito importante para quem está acompanhando
e deve ser a pergunta de muitos que estão aqui assistindo a nossa live. Sabe, John, me traz assim muita tristeza quando a gente tem uma divulgação, né, de um ato consumado, de um suicídio, e aí eu passo o olhar assim rápido nos comentários e aí eu vejo as pessoas falando assim, depressão, esse mal do século, a depressão, né, não tem cura, as pessoas não entendem a depressão, enfim, eu acho que os transtornos psiquiátricos como um todo são muito difíceis ainda, porque a gente vem de um histórico manicomial, então as pessoas acham que psiquiátrico é médico de louco, psicoterapia é só para quem está com problema familiar ou está muito disfuncional, né? E às vezes a gente acaba deixando passar batido, e realmente a maioria das pessoas, quase 100%, ou se não verbalizou diretamente, mostrou comportamentos. Então, tu vê, e o comportamento depende muito também da faixa etária. Então, tu vê crianças e adolescentes, por exemplo, que começam a não ter tanta interação com os seus pares na escola. Você começa a ver crianças e adolescentes que começam a ter dificuldade escolar, baixa no rendimento, né? O adolescente tem muito disso. Hoje, as questões da automutilação. Então, às vezes, eu via no CAPS, assim, aquele adolescente que vinha com a touca, ou vinha no verão com uma blusa de manga comprida, e como é que os pais, às vezes, não se atinham a isso? É moda agora, né, andar todo tampado. Não! Por trás, às vezes, por baixo daquela camisa de manga comprida, tem sinais de automutilação, né? Em braços, em coxa, né? O paciente, às vezes, pode começar a ficar extremamente retraído socialmente. Ele pode ter alteração do padrão do sono vigília, então, ou querer dormir demais, se isolar demais no quarto, padrão de alteração alimentar. Às vezes o paciente, e é isso que eu bato muito na tecla, as pessoas acham que só comete suicídio aquele paciente que está lá no fundo da cama, que não sai mais, que já não toma mais banho, que está profundamente deprimido. Eu digo que não. Às vezes o paciente, quando ele está assim tão profundamente deprimido, ele está com uma baixa de energia tão grande que às vezes ele não consegue nem dispor de forças para isso, né? Às vezes, quando ele melhora um pouquinho, ou aquele paciente que não precisa necessariamente todos os dias estar choroso, hipotímico, não é necessariamente esse. A depressão não é uma doença que tem que... A gente fala depressão porque é a maior incidência, né? Mas o paciente não tem que estar todos os dias chorando e isolado nos cantos. Ele pode estar deprimido e estar trabalhando, né? Só que aí ele começa a dar sinais. Adolescente tem muito da questão da rede social. Os pais têm que ficar antenados com isso. Adolescente começa a colocar música, trechos de músicas, assim, né, com conteúdo mais depreciativo. Crianças fazem desenhos, né? Desenhos muito diferenciados, escrevem em carteira, enfim, tem muitas situações assim que a gente pode realmente ver em algum momento frases, por exemplo, do tipo: eu não devia mais estar aqui, né? Se a minha vida acabasse, tudo isso acabava, né? Adolescente tem uma apreensão muito grande, né? Olha como são as coisas. Se eu morresse, será que ia ter muita gente no meu velório? Os meus amigos iam chorar? Essas questões, para quem está bem, não são coisas que vêm à nossa mente, né? Então, esse tipo de verbalização não pode ser deixado passar em branco. Se a pessoa, às vezes, não sabe abordar, talvez encaminha, leva para um serviço, né, que consiga abordar. Mas a maioria dos pacientes, se você for um pouquinho empático e tu não precisa ter perguntas prontas, a gente não precisa ser condicionado a saber o que perguntar. A maioria das pessoas com sofrimento emocional, se você dá uma certa liberdade para ela falar, ela vai te verbalizar, ela vai te trazer isso, né? E o que é importante, John, que eu falo tanto isso, né? A gente tem que cuidar, quando a gente escuta um paciente que teoricamente está em sofrimento emocional, a gente tem que cuidar com a emissão de juízo de valor, né? Quantas vezes a gente escuta, é falta de Deus, é falta do que fazer, criança ou adolescente, isso foi falta de laço, né? Uma mulher que tem uma perda, a gente sabe que solteiros, viúvos e divorciados têm maior incidência, né, de suicídio. Então, tem uma separação conjugal, tem que ficar atento com relação a isso. Perdeu um ente querido, perdeu um emprego, né? Pessoas que às vezes não conseguem ser muito resolutivas, e isso é de cada um, também tem que ser olhado. Essas questões pequenas,
Se você não consegue diretamente perguntar, deixa fluir, né? Não faça juízo de valor, não faça perguntas indiscretas, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, enfim, tentar não julgar, né? E se mostrar empático. Eu acho que empatia é uma palavra que casa muito com saúde mental. Se você tiver um mínimo de empatia, eu acho que você consegue ajudar já muita gente, né? Doutora Raquel, Isso que é tão importante o que tu falou, porque assim, ó, não existe um protocolo para o cidadão ir lá tentar ajudar o outro. Mas eu vou falar de mim, da não. minha experiência. Eu tive um momento da minha vida que eu enfrentei a depressão. E foi algo que mais me marcou, é que eu queria o isolamento. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ver ninguém. E aí vem a questão que eu bato muito na tecla de mais amor, por favor, amor ao próximo. Teve pessoas que não deixaram eu ficar naquela situação, né? Demonstraram o amor que tinham por mim e estavam ali do meu lado. Ei, por que tá assim? Vamos sair, olha o valor que você tem, olha as coisas que a gente tem para alcançar, olha o caminho que tem para percorrer, quantas pessoas te amam e precisam ver você bem. Então a gente conseguiu, e claro, eu sou muito temente a Deus, tenho fé em Deus, acredito que aquilo fez com que eu pudesse vencer o que todos nós em algum momento da nossa vida vamos ter. Tempos difíceis que podem gerar depressão. E eu acredito que a tua dica, né, toda a experiência que você tem, você deixou muito claro para todos nós que estamos aqui nessa live, que é fácil ajudar, né? A pior escolha é não querer tocar no assunto, é não querer falar sobre isso. E aí eu fico feliz por estar aqui meu amigo Marcelo, né, falando também, ele que é da policial militar. Eu vejo aqui também a importância que a Polícia Militar tem com as palestras nas escolas. As escolas, também o Roberto comentou aqui, a escola é fundamental para isso, principalmente para essa geração nova, né? A escola tem que ter, sim, um trabalho de prevenção, a rede de apoio que você falou tem que funcionar. Justamente isso, o aluno foi identificado, tem esses sinais, tem que funcionar toda a rede e é muito importante. E eu fico feliz de poder conhecer a doutora Raquel e poder falar sobre isso de maneira muito tranquila, porque eu acredito que a nossa sociedade está caminhando para uma realidade que, se a gente não reconstruir as nossas crenças, nossos valores e a nossa forma de relacionamento humano, principalmente em tempo de tecnologia, de tudo online, de fala o que pensa pelas redes sociais e não ter esse contato humano, a gente pode ter uma sociedade fracassada, perdendo muitas pessoas com grande potencial de construir uma sociedade melhor, às vezes por falta disso, doutora Raquel, de ter esse contato humano, de saber que essa dor que eu sinto, também o outro sente. Subjetiva, né, Diogo? A dor é uma coisa muito subjetiva. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente se coloca no lugar da pessoa e diz assim, eu não acredito que porque se separou do marido, por causa de um homem vai pôr a vida. As questões de sofrimento emocional são intrínsecas de cada um. A gente não tem como mensurar o quanto dói no outro, né? E por isso que eu digo, a gente não tem que ter empatia apenas na rede social, quando a gente vê no noticiário uma notícia ruim de suicídio. Ali eu percebo que todo mundo parece que entende a saúde mental e dá suporte para os seus pares, para o seu cônjuge, para o seu filho, mas a realidade não é essa. Então, é isso que eu digo, a gente não pode ter um olhar empático apenas na catástrofe, verdade, no problema. Verdade. A gente tem que ter isso todos os dias. E eu vou te trazer uma coisa muito rapidinha que tu trouxe, né, que tu é cristão, enfim. E quando eu dou o exemplo, né, a pessoa falta Deus, eu não estou fazendo de forma alguma, quero que as pessoas entendam, eu sou cristã também, eu não estou dizendo que não seja falta ou que tem questões de crença ou de religião. Pelo contrário, né, nas minhas consultas, às vezes tem alguns pacientes que me olham meio torto quando eu pergunto assim, a senhora acredita em alguma coisa, né, é cristã, vai à igreja? Às vezes tem gente que me olha meio torto, diz assim, o que essa mulher está querendo saber se eu vou na igreja, se eu não vou, se eu sou espírita? Mas isso é importante para o psiquiatra, porque hoje nós temos uma evidência científica muito grande. Os últimos 3 congressos brasileiros de psiquiatria trouxeram dados de pesquisas americanas, canadenses, de que quem tem um lado espiritual desenvolto tem muito mais
não garra, né, mas tem muito mais chances de responder a um tratamento do que ateus e agnósticos, né? Então, a religião é importante sim, mas junto com as outras coisas, Certo. junto com o tratamento psiquiátrico, junto com o suporte familiar, junto com uma rede de apoio, né? Então, como um Sim. todo. Doutora Raquel, fora o preconceito que tem que ser vencido, como está hoje a saúde pública, pela tua experiência, a questão do tratamento? A medicação falta, há planejamento, a rotatividade do servidor atrapalha, a família não ajuda na questão dos tratamentos, porque existe sim tratamento, existe a importância do amor da família, mas existe a questão de seguir um tratamento. Queria que falasse sobre isso. Isso é eu sempre fui quase 3 anos que eu fiquei no CAPS, quem me conhece sabe que eu sou uma amante da saúde, saúde mental pública. Eu amo até hoje, mando mensagem para as meninas que trabalharam comigo, mas nós sabemos com certeza, né? Te trago, por exemplo, um dado que me vem à cabeça. Na época em que eu estava no CAPS, eu acho que a população, tu me corrige que tu está mais tempo aqui, eu acho que a população de Camboriú deve ter o quê? 85 mil Quase 100 habitantes? mil, é isso. Não sei. Né? Nós tínhamos mais de 8 mil pacientes cadastrados no CAPS, na época, né? Não sei como que está agora. Então, isso na época, para mim, era quase que 10% da população. E como que nós estamos de rede de suporte, né? Com relação a talvez, às vezes, um médico de CAPS, um médico de ambulatório. Quantos psicólogos nós temos para toda a demanda desses 8 mil pacientes cadastrados, que logicamente não são todos ativos, né? São pacientes que vêm, estabilizam, vão para a rede depois. Quando o paciente fica no CAPS, por exemplo, ou no ambulatório de saúde mental, que nós tínhamos, acho que ainda continua tendo, que acontece na policlínica, quando o paciente estabiliza um pouco, ele volta para a atenção primária e continua renovando receita. Porque o tratamento psiquiátrico não é puramente estabilizar o paciente, ele precisa se manter estável um tempo seguro após sair da crise, para que depois a gente tire essa medicação, né? Então, eu vejo realmente que a saúde, não só eu vejo, os dados no Brasil têm mostrado que cada vez mais tem se movido financeiramente e estruturalmente para a saúde mental. Né? A prova disso são quantos leitos psiquiátricos que foram fechados nos últimos anos. Né? Então, tu pensa que toda a nossa região aqui de Anfre, por exemplo, tem um único hospital de referência que é o IPQ. Quantas vezes nós tivemos pacientes com necessidade de internação e eu ligava para o IPQ e diziam, Raquel, pelo amor de Deus, segura esse paciente até amanhã aí, porque a gente está com os leitos na ala feminina com elas dormindo no chão e eu não tenho mais colchão, né? E aí você faz o quê? Você vai liberar do CAPS um paciente desse? Não. Você tem que ter a questão, novamente, da intersetorialidade, da capacitação, né, em que nós mesmos, médicos, falemos a mesma língua, para que talvez, olha, hoje a gente não vai internar, a gente explique para o paciente, para o familiar, mas amanhã de manhã eu estou cedo aqui e a gente vai tentar novamente uma vaga no IPQ. Mas hospital regional ou hospital local, me ajude. Eu preciso que esse paciente fique sob um olhar de um médico, de uma equipe de enfermagem até amanhã, para que eu tente novamente. Isso, para mim, e para, eu acho que quase todos os colegas que trabalham, não só na atenção, não precisa trabalhar na atenção pública, né, na rede pública para entender isso. Eu que hoje, basicamente, eu trabalho só quase na rede privada, mas todos nós temos o entendimento de que falta, e falta muito, né? Nós temos uma listagem de medicação do Rename, né? Que são as listas de medicação disponíveis pelo SUS. E aí cada município tem a sua listagem do Remune, que tem que ser baseada naquela listagem nacional, e aí cada município pode agregar alguma outra medicação. Mas a gente sabe que falta, né? Em toda a rede falta antidepressivo, falta fluoxetina, falta sertralina, falta um Aldol para um paciente psicótico, né? A gente sabe disso, né? Não estou falando apenas do nosso município, mas da rede como um todo, assim. Realmente a gente tem situações assim muito precárias, com certeza. E isso tudo colabora
para a dificuldade de fazer um trabalho de prevenção também, porque quando a rede não funciona, seja por falta de planejamento ou pelos problemas também da própria rede como um todo, rotatividade de servidor, salário baixo, falta de capacitação, é tudo um conjunto. A gente não coloca tudo na conta de uma pessoa, mas de maneira geral a própria sociedade e a gestão pública precisa fazer com que os gestores públicos, quem planeja, quem está em outros setores, tenha esse olhar da integração para poder atacar esse problema público, mas sabendo que não adianta ignorar uma situação no ponto de vista singular. Por exemplo, eu tenho um CAPS no município, está tudo certo. Não, eu tenho um CAPS no município, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que precisa da rede funcionando. Lá na farmácia municipal tem tal medicação para tratamento, a assistência social tem que funcionar, a educação tem que funcionar, a sociedade tem que se mover, a educação lá na educação infantil, na educação fundamental, a sociedade como um todo engajada. Eu acho que é a grande lição dessa live hoje, na questão da problemática do suicídio como um tema de saúde pública, é sobre essa prisma e sobre esse olhar. Eu acredito que a tua contribuição foi, mais uma vez, muito significativa, né? A gente está encaminhando para o final, mas eu gostaria muito, doutora Raquel, para nós fechar, que tu falasse um pouquinho sobre o desafio que nós, como profissionais da área pública, do serviço público, poderíamos colaborar para que a gente possa fazer um trabalho de intervenção nessa cultura, nessa crença, principalmente que na administração pública tudo é mais difícil, tudo é mais lento. Na tua opinião, pela tua experiência, né, tirando já as tuas duas orientações que para mim foram fantásticas, a questão da comunicação e integração, o que tu espera do servidor público que está na área vivenciando uma população onde quase 10% está nessa faixa etária de saúde mental que precisa dessa atenção? Como fazer? O que poderia dar a doutora Raquel, pela experiência, né, por ser a nossa referência, pode dar como dica a esses profissionais? Porque eu sei que o professor está assistindo a nossa live, o monitor, policial militar, mas tem bastante servidor público que também está atento a essa demanda e que, de certa forma, está atento também para poder contribuir. Tá. Primeira coisa, eu acho que tem que ter vontade. Não adianta a gente ter redes também, a atenção primária funcionar muito bem, a atenção secundária, terciária, o centro especializado, o hospital, tudo funcionar particularmente bem ou funcionar mal se nós não tivermos vontade. É a primeira coisa, né? Acho que vontade é o que norteia tudo. Segundo, nós precisamos, para trabalhar com o planejamento de saúde, para traçar, priorizar intervenções e ver se essas intervenções, por exemplo, estão surtindo efeito ou não, porque não adianta a gente traçar um plano municipal, um plano individual de acordo, seguindo. Primeiro nós temos que entender que nós temos que seguir a base do Ministério da Saúde, mas nós temos que ter a integralidade das secretarias estaduais e municipais. E a municipal, para ela traçar, a primeira coisa que eu vejo, para ela traçar um plano de ataque, né? Primeiro ela tem que entender os dados da sua população. E aí é uma coisa que eu fixava muito e bato muito hoje em dia, e eu acho que tem que ser batido, é o nosso sistema de notificação. Né? Eu não sei se a maioria dos profissionais da saúde sabem, mas a tentativa de suicídio, na verdade as lesões autoprovocadas e o próprio suicídio são obrigatórios a notificação, né? Através do SINAM. Então, nós deveríamos alimentar isso, tomamos conhecimento, e isso não é só o profissional da saúde, né? Em 2014 saiu essa portaria de que nós precisamos notificar as tentativas de suicídio e os suicídios. E em 2016, a portaria abrangeu um pouco mais, dizendo não apenas os profissionais de saúde têm que notificar isso, mas os conselhos tutelares, a assistência social e as entidades institucionais, sejam elas de pesquisa, privadas ou públicas. Né? Então, a primeira coisa, se a gente não traçar um perfil de tudo isso, a gente não vai ter como. A gente vai ficar traçando coisas meio mirabolantes do que vem da nossa cabeça e a gente realmente não vai estar sendo incisivo com o que precisa. Por exemplo, muito rapidamente, fazer uma abordagem de um local rural, né, de uma população mais rural, que tem, por exemplo, muito acesso
a pesticida, que é um dos meios, né, que as pessoas utilizam muito para a tentativa do suicídio, para a consumação, isso é importante a gente traçar no dado epidemiológico, diferente de uma região urbana, por exemplo, como Balneário Camboriú, que é uma cidade vertical. E é o que mais a gente tem de suicídio em Balneário, né? Muito gritante, talvez não mais a maior incidência, mas muito gritante, queda de altura. Então, a gente só vai conseguir traçar planos estratégicos se a gente entender a nossa população. Se a gente não entender o nosso contexto, a gente não vai ser efetivo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, Camboriú e regiões litorâneas que têm uma alta incidência de abuso e dependência química, se a gente não colocar isso em pauta, sendo que os transtornos, terceiro transtorno mental mais comum que leva ao suicídio é a dependência química, se a gente não abordar a dependência química como locais em que a gente tem aqui de alta incidência, a gente também não vai estar sendo efetivo. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender a questão das notificações, né? Para depois a gente fazer um planejamento de saúde, priorizar as intervenções e ver se as intervenções estão surtindo efeito. E aí depois, o que a gente já falou, nós temos que usar o meio de comunicação para fazer com que a sociedade entenda como e para onde as coisas vão funcionar, né? A mídia não está aí só para notificar a catástrofe, ela está para orientar e a gente tem que usar ela para isso. Nós temos que estar na escola, né? Conversar para que nós tenhamos... nós temos uma inversão hoje em dia na pirâmide, né, dos suicídios. Antes era mais os adultos, está crescendo muito na infância, adolescência e também na terceira idade. Qual é o suporte que a gente está dando para o nosso idoso que não está mais trabalhando, que se aposentou? Qual é a rede de apoio? Qual é a promoção de saúde que a gente dá para esse idoso que trabalhou uma vida inteira e agora está parado dentro de casa, né? Com a família que hoje em dia não é mais aquela família que a gente se reunia todo domingo na mesa, na casa da avó, é muito, né, muito mais separado. O que a gente está fazendo de promoção? E aí trabalhar com as questões, né, a questão dos sindicatos de trabalho, né, que também acabam captando bastante demanda, trabalhar com a educação, a comunicação, a questão da segurança também, né, com as políticas, uma política da polícia que eles usam, eu sempre esqueço o nome do projeto. Como é que é o nome do projeto que eles usam? Tem o ProERD, tem tantos outros. O ProERD, coisa mais muito linda, bonito, muito né? bonito. Eu acho fantástico aquele programa deles, né? Como que a gente poderia usar, não só para ampliar essa rede de apoio, né? Então, eu acho que é tudo isso. E a política, Verdade. né? Eu estou falando contigo, eu não posso não te responsabilizar usando a tua figura, mas trazendo toda a questão política. Se os nossos gestores, a nossa política não entender que a gente precisa sentar todo mundo a uma mesa, representante de várias classes, e dizer assim, qual é o nosso problema? O que nós queremos fazer? O que a gente vai traçar de meta? É uma meta a curto prazo, muito difícil, né? Mas a gente tem que pensar lá na frente e a gente só vai conseguir se a gente sentar todo mundo, e a gente precisa de políticas e de pessoas, né? Eu fico muito feliz quando eu vi na época a questão da lei municipal ali, isso motiva nós enquanto profissionais de saber que mais alguém está olhando, né? Isso não pode ficar só restrito aos profissionais de saúde, com certeza não. Sim, doutora Raquel, fico feliz, né, por reconhecer o nosso esforço, tímido ainda perante a sociedade, quando se trata da questão da saúde pública mental, porque ainda há barreiras que a gente precisa quebrar em relação a isso, e a própria promoção da lei, como dessa live, mostra o nosso interesse de fazer justamente essa quebra de tabu e levar, principalmente, essa questão para o debate político, porque os próximos governantes, aqueles que estão se candidatando e aqueles que estão no cargo, precisam colocar esse tema como prioridade. Um exemplo que a própria Rosália abordou ali é, se você não efetivar o médico psiquiatra no seu município, como é que tu vai ter um trabalho contínuo, vínculo com as famílias? Como é que tu vai manter um programa municipal? Né? Então isso é uma ação que depende dos políticos, depende daqueles gestores que foram escolhidos pela população. E aí cabe à população ter esse olhar também. Se esses que estão hoje colocando seus nomes, aqueles que estão hoje militando na vida política, têm essa consciência, têm esse conhecimento, tem essa sensibilidade de entender que isso é uma pauta prioritária em qualquer gestão, independente de qualquer esfera.
Mas tá bom, doutora Raquel, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos que acompanharam a live. Bastante pessoas, como sempre, a doutora Raquel traz bastante gente, porque o tema é importante, mas porque também ela é uma psiquiatra reconhecida profissionalmente, especialmente em Camboriú, pelo carinho, pela excelente profissional que é com os seus pacientes, porque eu acredito que quando a gente é vocacionado, quando faz com amor, quando a gente a hora que você fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com tanto amor, que a gente entende a informação e sabe que você é uma pessoa que ama o que faz. Então, isso faz a diferença, né? Por mais pessoas como você para contribuir para a melhoria da gestão pública, especialmente na saúde mental. Quero te agradecer por aceitar esse convite, muito importante. Todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, você é a pessoa que vem à nossa mente como uma referência e não poderia ser diferente fazer de novo uma live para abordar um assunto que não deve ser só abordado no Setembro Amarelo, porque é uma temática que o ano todo, todos os dias, vem acontecendo e vem trazendo para a sociedade esse desafio que a gente precisa enfrentar de forma conjunta. Quero te agradecer de coração por ter feito essa live aí. Eu acredito que todos que participaram foram enriquecidos com o teu conhecimento e com as tuas palavras. João, te agradeço também pelo convite, embora não esteja mais trabalhando no município, gosto do tema, gosto de trabalhar com as questões de prevenção, e se precisar, a gente está sempre aqui, vamos conversar mais, se precisar fazer reuniões, a gente faz, mas eu acho que é isso, a gente tem que incitar a população, cobrar de quem é de competência, mas a gente também tem que se doar um pouquinho. Verdade. Não dá só para a gente jogar o vento que o problema está aí que ninguém resolve. Se cada um não se doar um pouco, e às vezes até fora da sua esfera, do seu local de trabalho, talvez a gente não consiga grandes coisas. Mas eu te agradeço novamente pelo convite e precisando a gente estar aqui. Tá bom. Para quem acompanhou, vai estar disponibilizado no YouTube, no nosso Facebook, para acompanhar a live depois que não teve tempo de pegar toda ela na íntegra. Obrigado, doutora Raquel. Tchau. Tchau, todo mundo. Beijo. Para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.